Dormi pouco porque cheguei tarde do filme do Michael, acordei super cedo e a alma ainda tava tentando fazer download pra entrar no corpo. Mas bora lá que a gente tem um exame admissional pra fazer, nem acredito, só vou acreditar que quando eu assinar meu contrato mesmo. Raspei minha língua pra tirar o bafo de sono com uma colher apropriada, claro. Escovei meu dente e não mostrei porque é nojento, né, gente? Abri o basculhante pra ver como é que tava o dia e me deparei com a noite, ainda tava bem escuro e eu não ia descer nessa escuridão, não. Tomei minha água fresca em jejum, que faz muito bem pro estômago, tomei meu banho, já fui tomando meu café, que hoje tem pão, glória a Deus. Fui ver a hora, vi que eram 5h49, então isso significava que tava perto de amanhecer, graças a Deus. Hoje era um dia que eu precisava de bastante silêncio, vocês vão entender por que nesse vídeo, mas a água caindo, que hoje era dia de água na minha casa, não tava colaborando muito. Piscaram e eu já tava me arrumando, já porque eu já tava atrasada, que novidade, né? Ainda bem que lá era a ordem de chegada. Qual que era mais adequado para o tipo de exame que eu ia fazer, então eu fiz. O pequeno de pérolas também pro brinco não atrapalhar o exame. Tinha necessidade de usar maquiagem nesse dia, também queria deixar minha pele respirar, porque eu vinha de dias usando maquiagem direto e é algo que eu não gosto. Que querendo ou não, agride a pele, deixa a pele mais sensível e com mais tendência a espinhas, que é o meu caso, que eu tô tendo mais espinhas do que o habitual. Então eu fiquei só no protetor solar, que é uma coisa que eu negligencio muito, eu tenho que passar a ser mais rigorosa. Cabelo e rosto feitos, hora de ficar cheirosa, hidrata esse cotovelo, minha filha. E esse sovaco também, tá? Com o desodorante. O nada é perfeito pra mim, eu derramei um pouquinho de óleo de nada em cima da manta do sofá, mas deu pra resgatar. Meu relógio de pulso parceiro que não pode faltar, porque sem ele como é que eu vou ver as horas? Porque eu não sou nem maluca de sacar celular no meio da rua pra ser roubada nesse Rio de Janeiro. O tanto bichinho que tô até com a marquinha de relógio no meu pulso. Hora de arrumar minha mochilinha que está acidentada, coitada, para entender, voltem no vídeo anterior. Garrafinha pra se hidratar nesse calor do Rio de Janeiro. De novo, levando a mesma Pepsi na garrafinha de coca pra ver se eu consigo finalmente beber isso hoje com o meu lanche. Biscoitinho extra, porque sabe lá Deus quando vai acabar esse exame. Um novo livro de bolso pra ler no ônibus, porque eu estou terminando o do Nietzsche, então eu não quero ficar sem livro, né? E, gente, eu recomendo tanto você aí que gosta de ler, ter sempre um livrinho de bolso que não pesa nada na mochila e é muito prático quando você não quer sacar o celular descarregou, o tablet, enfim, é muito bom. E também te deixa um pouco longe das telas, preferencialmente. É eco bag que hoje vai ter utilidade finalmente, porque eu vou levar a documentação que me exigiram. E, claro, meu tablet pra poder ver algum vídeo e ouvir minha música, apesar de que eu não vou poder ir ouvindo música hoje. Eu peguei 3 ônibus pra ir, mas na verdade eram pra ser só 2. O primeiro eu peguei só pra não caminhar muito e isso teve uma consequência que logo menos vocês verão. Só o que me faltava. O segundo ônibus estava muito gelado, então eu precisei pegar meu casaco. Fica a dica de sempre levarem um casaco com vocês mesmo no calor de 50 graus, porque nunca se sabe quando vai ter que usar ele. Como poupar o ouvido com esse barulhão do ônibus, hein? Eu tava chegando no ponto do terceiro e último ônibus, eu perdi um. Gente, por que isso acontece? Quando a gente tá esperando o ônibus, ele nunca chega, mas quando a gente tá perto de chegar no ponto dele, ele tá saindo, a gente perde. O pobre não tem um dia de pausa pra minha sombra que tava muito bonitinha. Alguma coisa tem que tá, né? A gente peguei o bendito. Era o trajeto mais longo e ele foi enchendo cada vez mais pra o desespero da minha claustrofobia. Mas nada mais importava quando eu tava lendo meu Nietzsche, que inclusive eu estava terminando, eu achei que ia terminar nesse ônibus, mas eu não terminei. Ele lindo, iluminado pelo sol. Peguei 25 minutos atrasada, mas foi fácil de chegar lá. Eu conheci a rota, já tinha aplicado prova de concurso para um prédio perto dali, na mesma calçada. Peguei o elevador, o meu destino era o 17º andar. Chegando lá, peguei uma senha porque era necessário, relativamente cheio. O exame era uma audiometria e por 14 horas eu deveria evitar qualquer tipo de barulho. Eu infelizmente descubro que a médica responsável pelo exame tinha faltado porque passou mal. Obviamente eu entendi o lado da médica, mas isso não me isentou de sentir uma frustração que é natural. E como uma boa quase psicóloga em TCC, é claro que eu identifiquei um pensamento automático meu de que, caramba, tudo na minha vez dá errado. A recepcionista me deu a opção de ou fazer todos os exames na segunda, ou já que eu tava ali, já tinha acordado cedo, gastado passagem, adiantar a primeira parte do exame. E foi o que eu escolhi fazer. Achei mais adequado pra demorar menos na segunda. Isso baixou meu astral real, mas eu segui na tentativa de terminar o livro do Nietzsche, que eu tava quase terminando, mas eu ainda não consegui terminar nesse dia aí. Acreditem se quiser. Quando a minha caneta estourou enquanto eu li o livro, aí eu já comecei a achar que era sinal divino pra eu não entrar nesse emprego. Mas eu tentei ser minimamente racional. Porque eu também tenho um histórico estranho de não ter sorte com caneta preta. Toda caneta preta minha seca ou estoura, com muita facilidade. Não demorou tanto pra eu ser atendida. Fui atendida pro exame mais rápido da minha vida, que durou acho que nem 5 minutos. Acho que nem 3 minutos. Fazer a Bahia de Guanabara daqui. Eu mal fui tocada, não tô reclamando. Eu sei que é o de praxe de exame admissional. Então tomei meu rumo pra casa, porque eu voltei à faculdade pra estar num lugar que eu fui à toa. Pensando, meu Deus, vou ter que voltar aqui segunda-feira de novo e acordar cedo. O ônibus demorou um pouco. Eu continuei na saga de tentar terminar o Nietzsche. Eu já tava na página 128. Faltavam, acho que nem 10 ou 15 páginas. Ai, Cami, por que você demora tanto pra ler um livrinho pequeno desse? Eu faço leitura ativa, gente. Tem aquelas pessoas que só aprendem anotando? Prazer, eu. Mas nem tudo estava perdido porque eu consegui em dado momento no ônibus sentar num lugar individual. Aproveitei pra dar uma passada na drogaria, que vende livros. De vocês também vendem? Tinham uns clássicos em capas lindas. Vidas Secas, Dom Casmurro, Livro de Autoajuda, Crime e Castigo, O Pequeno Príncipe, O Diário de Anne Frank, que inclusive eu comprei nessa drogaria com essa capa aí. Mas infelizmente hoje meu foco não eram os livros, e sim uma tinta pro meu cabelo que tava pedindo socorro. Porque quem viu o vídeo de eu pintando meu cabelo sabe que não deu nada certo, então eu tô procurando sim ajustar isso. E na farmácia não tem como não fazer publi de graça, né? Meu foco era essa marca de baixo, porque a tinta que minha mãe usa é barata e deixa um resultado incrível no cabelo dela, que inclusive é um cabelo com cabelos brancos, que tinge muito bem. E eu fiquei entre essas duas tintas. Eu decidi essa disputa da forma mais madura possível, que foi fazendo Unidunité. E só quando eu percebi que a tinta não tinha amônia que eu me apaixonei de vez. Porque isso é música para os ouvidos de uma cacheada que quer um tom escuríssimo no cabelo. Mas essa transformação vocês só verão no próximo vídeo, então já se inscrevam no canal para não perder. Aproveitei que já tava ali e fui buscar o creme da minha vida. Não é que eu achei? Sério, meu cabelo tem dependência capilar nesse creme. Ele literalmente não se dá bem com mais nenhum outro creme. Meu bolso até agradece, né? Porque imagina se esse creme fosse caro. E claro que eu fui botar o que eu tirei do lugar no lugar, né? Porque eu sou uma pessoa organizada e educada. Porque no vídeo anterior eu falei que eu ter pegado o ônibus extra ia ter uma consequência, pois então. Como muita coisa na minha vida não dá certo por mais de 5 minutos, meu cartão de passagem deu estourado e eu tive que pagar a passagem. Detalhe, pro último ônibus que o caminho era o mais curto de todos. Sei, dá uma dor no coração. Mas pelo menos eu estava com as
minhas comprinhas. E foca no detalhe que eu tava sentando em 2 lugares sozinha. Ai, a paz de um ônibus vazio, né, menina? E já fica a dica pra você sempre levar um dinheirinho extra, porque a gente nunca se sabe quando esses cartões vão dar problema na maquininha de passagem, né? Outra coisa que me frustrou, sabe essa papelada que eu imprimi e levei? Foi à toa também. Era quase R$ 20 jogados no lixo, me senti uma palhaça. Ainda bem que eu não tirei da bolsa essa minha ecobag de mercado, que foi útil pra colocar o meu casaco, a ecobag vermelha e as sacolas da farmácia. Depois de uma caminhada com supino sob o sol de 40 graus, finalmente cheguei em casa dando glória a Deus. Como hoje não foi meu dia para várias coisas, também não foi meu dia de beber essa bendita Pepsi na garrafa de coca. E nem comer meu biscoitinho extra. Incrível como nem raiva me dá fome. Mas calma que eu belisquei o meu amendoim e o meu docinho. Acompanhem pra ver se esse exame admissional da segunda vai dar certo, ou também vai dar erro. Vocês piscarem, eu já tava arrumada, porque hoje não tinha espaço pra atraso. Disse eu, atrasada. Inventei um penteado lambidinho na frente, porque meu cabelo não tava tão ruim pra eu poder fazer um coque. Eu tava me sentindo uma mulher dos anos 60, tipo uma The Supreme, sabe? Tentei usar o grampo pra aprender melhor o penteado, mas ele desistiu de mim de primeira, então eu também desisti dele. E também fiquei pensando que caso eu tivesse que fazer um exame radioativo, ficar de grampo não era uma opção. Pra ficar lambidinho na frente, eu utilizei uma escova de dentes lavada, tá? Velha, minha, e ficou perfeito. Os mesmos brincos de pérola, porque sim, até porque não existe essa de repetir brinco. Eu creme para espinhas, porque sem chance de passar maquiagem hoje. Passando de forma pontual só onde tem espinha mesmo e espalhando pra não ficar branco. Olhinho pra ficar cheirosa e com o cotovelo hidratado. De quebra ainda dá um glow na pele, né? E um pouquinho atrás da orelha também, porque ninguém merece orelha queijuda. Depois do batom e de arrumar as bolsas, voa lá, estou pronta. E hoje vencemos porque eu não saí de cadarço desamarrado. E ainda bem porque hoje a caminhada era mais longa, porque hoje eu não ia poder pegar 3 ônibus. Já entendeu por quê? Volta lá no outro vídeo do primeiro exame admissional. Como sempre, eu perdi o primeiro ônibus que tava saindo quando eu tava chegando lá. Diferente da outra vez que esse ônibus tava um gelo que eu precisei usar até casaco, hoje tava um mormaço mesmo com o ar-condicionado aberto. E ele ainda demorou uns 10 minutos pra sair. Mas nada a reclamar, porque eu sei que é um privilégio pegar um ônibus no ponto final, né? Ai, coitada de mim, eu nem imaginava que o pior ainda tava por vir. Claro que eu fui lendo Nietzsche porque eu estava determinada a terminar esse livro hoje. Faltava pouquíssimo, gente. Era só o que me faltava. E a notícia que ninguém acreditou veio aí, eu terminei o livro. Comecei outro no ponto do segundo ônibus, mas não foi pelo melhor motivo. Já que além de perder o ônibus na minha frente, o outro demorou simplesmente quase 1 hora. E quando veio lotadíssimo que eu tive que ir perto do motorista. Foi o ônibus que atrasou mesmo, gente. Porque eu saí no meu mesmo horário atrasado da outra vez e ele tava vazio e ele veio bem antes. Todo mundo reclamando disso também, não era possível que tava todo mundo atrasado e o ônibus não. O motorista confirmou o atraso dizendo que o primeiro ônibus tinha dado defeito. Há quase 1 hora que eu fiquei em pé no ponto esperando que eu terminei o Nietzsche e comecei um outro livro que na verdade eu já tinha começado antes e dei continuidade. Compensou porque eu não consegui ler nenhuma vez dentro do ônibus, obviamente. Vocês não imaginam, mas eu tive que me enfiar perto da maquininha de cartão no espaço isolado que tinha ali pra poder ficar minimamente mais confortável. Hoje eu conheci as vantagens de ser pequenininha. Ironicamente, eu era a pessoa mais confortável no ônibus, já que graças a esse macete que eu consegui enxergar, eu não tava grudada com ninguém. Mais confortável entre muitas aspas, porque minha cabeça tava quase batendo no teto, já que aquela parte ali também era meio alta. E como não tem nada pior que não possa piorar, pegamos um trânsito horroroso, ficamos parados minutos e minutos. Chegou um momento que minhas pernas não aguentavam mais, então eu tentei caçar um banco improvisado e não deu certo. Até que faltando uns 15 minutos para o meu destino, eu me rendi. E sentei na plataforma onde eu estava. Ah, Cami, sua boba, por que você não fez isso desde o começo? Porque aquilo ali era o motor do ônibus e ele estava pegando fogo. E só dava pra aguentar uns minutos esquentando a minha bunda. Mas minhas pernas estavam pegando muito mais fogo, por isso que eu me rendi. Sim, gente, o ônibus não esvaziou, ele só foi enchendo cada vez mais, igual uma lata de sardinha. E olha que eu estava basicamente na janela fazendo uma propaganda negativa pra ninguém entrar no ônibus, hein? Mas enfim, eu cheguei lá 1 hora a mais do que no outro dia. Subi, cheguei ao meu destino e já fui pegando a senha. E comparado ao outro dia que eu era número 60, hoje eu simplesmente era 224, pra vocês verem como hoje também tava bem mais lotado. Mas ainda bem que eles já estavam no 211. Ainda bem também que no outro dia eu adiantei a primeira parte do exame. E quase que a recepcionista me dá os mesmos papéis pra preencher. Bem que nisso eu tava atento e já fui falando. E dessa vez não teve eu imprimindo e gastando dinheiro com papel, graças a Deus. Fui pra outra sala pra ser chamada pra fazer o exame, fui chamado, o exame foi bem rápido, não tão rápido quanto o anterior, que foi questão de 2 minutos, mas foi rápido também. Tava com ansiedade pra fazer o exame porque eu não conhecia ele, apesar de ter pesquisado um pouco sobre, porque eu tava com medo de ser reprovada, mas deu tudo certo no final, ainda fui elogiada pela médica, dizendo que eu ouvi muito bem tudo. Então temos alguém aprovada no exame admissional. Será que eu vou ter que mudar minha intro para uma quase psicóloga CLT? Dei uma passada no banheiro porque eu tava apertada desde o primeiro ônibus, e sabe-se lá quanto tempo até eu voltar pra casa. E despedi dessa vista que graças a Deus era a última vez que eu tava vendo. Nesse dia eu tive que faltar minha supervisão de estágio e os meus atendimentos com muita dor no coração. Até achei que daria tempo para os atendimentos pelo menos, mas não deu, infelizmente. Até os materiais eu tinha levado. O jeito era eu ir pra casa porque meu corpo estava implorando cama. Graças a Deus o ônibus não demorou muito, ainda veio vazinho, sentada com 2 bancos só pra mim até certo ponto. E acredita que teve um cara que pediu pro motorista pra poder entrar por trás com uma mochilinha um pouquinho maior que a minha só, alegando que tava com muito peso. Com razão, o motorista não deixou. Todo dia sai um malandro e um otário, né? Dessa vez o motorista não foi otário, foi mais malandro. Claro que fui lendo meu novo velho livro, e hoje tava muito calor, tava quase pingando em suor. E olha que eu sou uma pessoa que não suo muito. Mas pra honra e glória a Deus, eu cheguei em casa. Hoje um dos dias mais loucos e cansativos da minha vida. Imagina quem tem que viver todo dia isso, né? Eu demorei muito mais nas conduções e esperando elas do que lá dentro no exame. Mas é isso, continuem ligados para acompanhar essa nova etapa da minha vida e espero que tenham gostado do